Não tô brincando. Eu estou falando da melhor técnica de desenho existente nesse planeta. Você não encontra uma melhor. Você não consegue encontrar. Talvez alguém tenha desenvolvido uma técnica para ela que seja melhor para ela, mas na maioria das vezes não se encaixa para as pessoas. É uma técnica estranha, doidinha, que eu já vi coisas que eu não vi ninguém aprendendo com elas, tá? Com ela você só vai conseguir com facilidade desenhar qualquer coisa. Que simples, como é insignificante. Você só vai conseguir desenhar qualquer coisa, desde uma caixinha de fone até um animal, um leão, um hipopótamo, qualquer coisa que você pensar, imaginar. Ela vai abrir sua mente junto com a sua arte. Estou falando da técnica das caixas. Você já deve ter ouvido falar dela em algum lugar, mas o problema é que essas pessoas que você já viu falando, a maioria, tá? Não tô falando todos, eles não ensinam da maneira certa. Não falam da chamada por minha regra dos 3. Bom, normalmente eles não vão falar por esse nome, mas o contexto é sobre isso, que é a maneira realmente certa de fazer isso. Sinceramente, agradeça por esse vídeo ter chegado até você, porque ele vai transformar o seu desenho. Vamos começar pela estrutura das formas principais, que são o cubo, o cilindro, o paralelepípedo e a esfera. Eu fiz até um mapinha aqui, mental, bem estranho, tá? Não sei se você vai entender, mas funciona o seguinte: esse aqui é o cubo. Você já deve saber, né? Pela aparência, esse aqui também é outro cubo, que é muito usado para fazer muitas coisas. Eu acho que ele não é tão usado quanto o paralelepípedo, mas eu vou fazer um resumo que você já viu na escola sobre ele. O cubo, ele tem 6 lados. Esses números aqui não importam. Essa é a planificação dele. O paralelepípedo também tem 6 lados, tá? Esse aqui é o cilindro. Ele apenas tem 2 bases, tá? E ele não tem lados, né? Você já deve saber, né? Isso aqui é uma representação de um cilindro, é uma caneta, por exemplo. Uma representação de um cilindro. Não é um cilindro como esse. Uma caneta que não tem a ponta é um cilindro, tá? Tirando essa aqui que é um... Enfim. Aqui eu fiz uma pequena demonstração da esfera. A esfera, ela por si só, se você desenhar isso aqui não é uma esfera, tá? Se você denominar de esfera, você tá errado. A esfera, você precisa meio que 3Dizar. Uma palavra que não existe, mas que eu inventei. Por exemplo, você meio que vira aqui, ó. Aqui, sim, vai mostrar que ela é uma esfera, beleza? Por exemplo, aqui eu fiz uma careta, beleza? Que eu usei uma esfera como base, 2 na verdade, tá? Só para tu ter uma noção básica, tá? Sobre as formas principais que eu uso e que a maioria dos desenhistas profissionais usam. A primeira coisa para tu desenhar perfeitamente, basicamente, é a regra dos 3 pontos. Eu representei ela neste desenho, que se resume em uma coisa: 3 pontos de perspectiva, tá? Isso aqui são linhas de perspectiva são linhas imaginárias, tá? No teu desenho, pelo amor de Deus, se tu fizer um personagem, não deixa essa linha, tá? Eu imagino que você não vai deixar. Só um alertinho aí pra você se ligar. Eu fiz aqui primeiramente um cubo dentro da perspectiva. Você percebe que essas linhas, essas retas aqui são oblíquas. O que são linhas oblíquas? São linhas que em um destino, se você seguir elas infinitamente, elas vão ter um encontro, elas vão se encontrar, vão se cruzar. Cruzar não, vão se encontrar. E as linhas paralelas, se você seguir elas infinitamente, elas nunca vão se encontrar. E é a regra dos 3 pontos que eu falo.
que você sempre vai ter que ter 3 pontos de perspectiva. Por exemplo, na rua, você tem os 3 pontos de perspectiva. Aqui é o ponto de um lado da rua, de uma rua, tá? Aqui é outra rua. E aqui é a perspectiva de fundo, tá? Como se fosse isso, beleza? Você faz como? Olha. Muro aqui, ó. Seguindo o ponto. Isso aqui é um muro, tá? Finge que isso é um muro, beleza? Se você decidir fazer, por exemplo, uma divisão, se aqui tiver uma esquina, você não vai fazer assim, tá? Você vai fazer de acordo com a perspectiva, beleza? No caso aqui tá muito próximo, então é estranho, ela devia estar mais ou menos aqui. Não sei se tá dando pra ver, ó. Mais ou menos aqui, ó, por exemplo. Beleza, então, cara, é isso, basicamente, a parte da regra dos 3 pontos. Vou até escrever aqui. É basicamente isso, a regra dos 3 pontos. É basicamente perspectiva, tá? Então, se você souber perspectiva, é que eu vou te ensinar ainda nesse vídeo. Eu tô te ensinando, né? Tô te ensinando aqui sobre perspectiva. Você vai dominar basicamente a regra dos 3 pontos, beleza? Eu já fiz o básico aqui da perspectiva. Você percebe que as linhas são guiadas por um ponto, ou seja, elas têm profundidade. Sim, você consegue me entender? Se você não entendeu, deixe nos comentários. Ela faz isso, ela deixa tudo tridimensional. Por exemplo, se eu desenhar um carro a partir disso, vai ser tridimensional, mano. Ó, vou desenhar um carrinho aqui bem simples. Cara, se tu colocar isso na maioria dos teus desenhos, cara, tu vai transformar. É transformador. Transformou o meu desenho. Ah, sim, deixa eu dar um exemplo. Aquele desenho do carro, lembra que eu postei? Aquele desenho do carro, eu fiz com essa técnica. Aquele desenho de natureza morta, eu fiz com essa técnica. Vários outros desenhos eu fiz com essa mesma técnica. Então por que tu não faz também fazer desenhos incríveis? Aquilo não é um desenho tão incrível, mas futuramente, os próximos desenhos, amanhã, por exemplo, hoje eu fiz a thumb desse vídeo. Outra coisa muito importante para você conseguir desenhar bem é você fazer formas em cima de formas. Deixa eu fazer isso aqui de acordo com uma representação. Deixa eu desenhar um big cubo aqui. O que é desenhar formas em cima de outras formas? Você desenhar, por exemplo, uma esfera em cima desse desenho. Cara, é impressionante. É impressionante. Quando eu descobri isso, que você consegue desenhar, por exemplo, em cima desse quadrado eu posso desenhar um rosto, tá ligado? Por exemplo, eu desenho assim, faço um bagulho assim. E desenho com o mesmo ângulo, entendeu? Fiz muito grande, então vou fazer pequenininho aqui. Por exemplo, se você pega um paralelepípedo, vou fazer em pé aqui, eita. Você pega um paralelepípedo, por exemplo, e você quer desenhar um cilindro, mas você não consegue desenhar um cilindro por algum motivo, basta você pegar o paralelepípedo e desenhar um cilindro em cima do paralelepípedo. Observa, você faz o círculozinho da base do paralelepípedo aqui, puxa, eita, fiz merda, ó. Você puxa as outras partes para cá e faz a mesma coisa aqui. Básico, cara. Olha que incrível. Você acabou de criar uma esfera em cima de um quadrado e um... Eita, isso aqui mal dá dando para ver. Mas basicamente você criou uma forma geométrica em cima de outra forma geométrica. Isso aqui ajuda muito no teu desenho. Por exemplo, você quer fazer um rosto. Eu posso até representar aqui. Você quer fazer um rosto, mas você não sabe muito bem como representar o ângulo dele. E você só sabe, por exemplo, desenhar em cima de um cubo. Então você desenha
o cubo no ângulo que você quer. Vou desenhar um cabelinho aqui. Você desenha o cubo no cubo no ângulo que você quer. E depois você bota a esfera para ser a sua base de desenho. Isso te ajuda muito no teu desenho com formas, tá? Como o vídeo tá ficando muito longo, eu já vou fazer a última parte aqui, que é como você coloca essa técnica nos seus desenhos. Eu vou colocar um Xbox aqui, porque ele é basicamente uma caixa, só para fazer uma demonstração para você, beleza? Peguei o Series S como referência, vai estar na tela aí a referência que eu utilizei. Beleza, ó, eu não sei se você já viu um Xbox Series S, você já deve ter visto, provavelmente. Ele é basicamente um paralelepípedo, eu desenhei ele de pé, tá? Eu acho que tu pegou a visão, tá ligado? Rapaziada, eu vou fechando o vídeo por aqui. E com o tempo que você for praticando, a prática vai te ajudar muito nisso. Com o tempo que você for praticando, você vai aprimorando mais e mais. E depois que você perceber, você vai conseguir fazer desenho de traço, conseguir fazer desenho de cabeça. Tu pensa em qualquer coisa, tu consegue fazer depois dessa técnica, tá? Muito obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like e compartilhar, comentar, beleza? Obrigado pela atenção. Falou!